Boa noite, irmãos de caminhada, seguidores de Dulce. Nosso companheiro Dr. Marcos Bittencourt, ele está impossibilitado no momento de dar o andamento ao projeto Conhecer de toda quarta-feira. Então, eu humildemente estou aqui para conversar com vocês e dar andamento ao projeto nesta quarta-feira, ok? Então, uma boa noite a todos e pedimos nesse momento que Deus abençoe o nosso trabalho dessa noite, que a aproximação do nosso anjo guardião tome forma neste momento, nos intuindo, nos acalmando, nos trazendo a força necessária para que a luz azul e violeta, a chama do conhecimento, chegue até nós e que possamos com certeza absorver o conhecimento do Livro dos Espíritos desta noite. Na última quarta-feira que o irmão Marcos conversou conosco, ele falou sobre o princípio vital, que está lá nas perguntas 60, 61, 62, enfim, tá? Ele chegou ao fim desse tópico, hoje ficou o tópico seguinte lá do Livro dos Espíritos, que começa na pergunta 68. Vida e morte é o tópico desta semana pra gente, tá? Então nós já sabemos que o princípio vital é o que alimenta, é o fluido que vem do universo, são as forças vitais que vêm do universo para nós, que anima o nosso corpo físico. Ele está em toda parte e ele nos banha o tempo inteiro. Então, qual a morte dos seres orgânicos? Porque lá o Dr. Marcos nos explicou, né, que esse fluido vital, ele habita os corpos orgânicos, né? Então, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Lá na pergunta 68 ele responde, os espíritos da verdade lá respondem pra gente o seguinte: olha, é o esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina, né? Sim, a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, é assim que funciona. Acabou o fluido vital? Na verdade, não. Ele simplesmente está naquele momento impossibilitado de se manifestar naquele corpo que estamos naquele momento, por justamente um desajuste orgânico, ok? Lá na pergunta 69, diz assim: por que é que uma lesão no coração, antes que a dos outros órgãos, causa a morte? E ele explica o seguinte: o coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte, mas é uma parte essencial, uma das peças essenciais que temos. Pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Ou seja, o que acontece com esse princípio vital? Lá ele explica o que? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Ele se incorpora à massa universal. Então, morto o ser orgânico, os elementos que compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem, o assimilam, para novamente restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Beleza? Vamos ver agora a quantidade de fluido vital, ela se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dar a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Olha que interessante.
Ali também fala o seguinte, ó, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia de acordo com a espécie e não é constante, nem no mesmo indivíduo. Ao longo do tempo, nem entre os indivíduos da mesma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto que outros possuem quantidade apenas o suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, ela é mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Ela varia, né, de acordo com cada indivíduo, com cada espécie, como tudo dentro do espiritismo. Nada é uma coisa fechada, nem uma receita de bolo, né? O que nós temos são conceitos, porém eles se aplicam de acordo com a individualidade, ok? A pergunta 71 já começa num outro tópico que fala sobre inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Resposta: não, pois que as plantas vivem e não pensam, propriamente dito, né? Elas só têm uma vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar a inteligência. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência da sua própria existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, pode distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria, têm vitalidade, porém não têm inteligência. E terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade e tendo a mais o princípio inteligente que lhe dá a faculdade de pensar, escolher, determinar qual a direção da sua vontade. Tá aí nós, né? Olha que legal. Então, pessoal, isso é o que nós tínhamos para hoje. São algumas perguntinhas lá do nosso livro dos Espíritos. Digo para vocês, viu? O assunto tem muito a ser debatido e é muito legal. Vale a pena consultar lá no livro dos Espíritos, tá bom? Agradecemos estar juntos nesse momento, que a espiritualidade consiga chegar até nós através desta magnitude da vitalidade espalhada e transmitida como energia e que possamos levar esta vitalidade sob forma de coisas positivas ao outro em nossa semana. Pai, te agradecemos esse momento e pedimos a proteção para todos. Que assim seja.